Boa noite, professores. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, o nosso projeto se chama hortas.net, tá? Os integrantes do nosso grupo sou eu, esse é o Arthur Tadeu, o Kaique Rodrigues, o Gabriel Yuto e o Vinícius Indig. O nosso tema é o de serviços básicos de saúde. A gente é o segundo grupo nesse tema. A nossa proposta é desenvolver um software, um aplicativo que auxilie no gerenciamento de hortas comunitárias. Ele tem como objetivo incentivar uma alimentação mais saudável para que, consequentemente, ele diminua a necessidade dessas pessoas de utilizarem serviços básicos de saúde. O que também, além de auxiliar essas pessoas, desafoga um pouco o serviço para outras pessoas que realmente talvez necessitem. Ele funcionaria através da divulgação da localização das hortas e registrando a participação dos usuários. Além disso, ele também, com o auxílio dos usuários participantes, ele auxiliaria na manutenção constante das hortas, sendo em qualquer fase dela, seja nos cuidados gerais, no próprio plantio e cultivo, mas fornecendo essas informações justamente vindo ou de pessoas mais experientes ou de fontes externas, por exemplo, da internet e de qualquer coisa que possa auxiliar essas pessoas que talvez nunca tiveram uma experiência com hortas. Mas o que são hortas comunitárias? A diferença dela para as hortas comuns é que elas são mantidas por grupos de pessoas de uma mesma comunidade. Essas hortas, elas normalmente são instaladas em lotes vagos e elas têm o objetivo de abastecer as famílias que moram perto desses terrenos. Outro aspecto que é interessante de citar é que essas hortas normalmente elas são cuidadas de forma orgânica, sem agrotóxicos, e isso faz com que os alimentos sejam mais saudáveis. Mas o que as hortas comunitárias elas têm a ver com saúde, né? Com o tempo, até pessoas que não se beneficiam diretamente da produção, elas aparecem para ajudar na horta, porque isso reforça o sentimento de pertencimento àquela comunidade. Além disso, as dietas com baixo consumo de legumes e verduras, elas implicam numa maior mortalidade. Segundo um artigo da revista médica The Lancet, cerca de 11 milhões em 2017, cerca de 11 milhões de pessoas morrem todos os anos devido à má alimentação. E esse número, ele supera as mortes relacionadas ao cigarro, por exemplo, que, segundo a revista, mata 8 milhões de pessoas por ano. Aqui a gente tem um gráfico mostrando as principais causas de doenças relacionadas à má alimentação. Na legenda a gente pode ver que são doenças relacionadas a cardiovascular, diabetes tipo 2, e entre as principais causas, as que mais matam, são as relacionadas ao consumo de produtos ultraprocessados, né, que são as dietas que são altas em sódio, e a falta de consumo de produtos orgânicos, como frutas, sementes e vegetais e legumes. Bom, vou falar um pouquinho agora do processo de software. Para o nosso desenvolvimento do aplicativo, a gente decidiu trabalhar com a metodologia ágil. Por que a gente escolheu tal metodologia? Como a gente está desenvolvendo um aplicativo que é mais voltado para o nosso usuário, a gente decidiu não trabalhar muito com uma documentação muito específica e muito detalhada, né? Então, a gente seguiu também os próprios mandamentos da metodologia, que no caso é trabalhar com indivíduos e interações, mais do que com processo e ferramentas, ou seja, a gente valorizar esse aspecto, a gente também cuidar mais da parte dos softwares que já funcionam, ou ao invés de ficar utilizando uma documentação muito abrangente, né? E, por último, a gente queria umas respostas a mudanças rápidas, né? Então, como durante o processo de desenvolvimento a gente percebeu que ia acontecer várias mudanças e a gente ia precisar estar o tempo todo replanejando o projeto, a gente decidiu trabalhar com tal metodologia. Para isso, a gente também criou alguns diagramas de casos de uso, né? Então, como que ia ocorrer essa interação do usuário com o aplicativo? Basicamente, a gente tem aqui no lado esquerdo o nosso usuário principal, que ele teria acesso a diferentes abas dentro do aplicativo. No caso, seriam as notícias, o mapa, contatos, perfil e um fórum para discussão. E como que o nosso mecanismo funcionaria? Então, por exemplo, na aba de perfil, quando o usuário entrasse,
ele ia fazer o seu cadastro e essas informações iam ser armazenadas dentro de um banco de dados, ou seja, informações quanto às hortas ou informações de contato. Esses dados seriam utilizados para a gente estar fazendo atualizações no nosso mapa e nos nossos contatos, né? E no outro extremo, a gente tem, no lado direito, os outros usuários cadastrados, que basicamente eles poderiam estar participando, além de todos esses outros requisitos, eles estarem entrando na aba de discussão, ou seja, estar publicando as suas informações e também fazendo postagens sobre atualizações das suas hortas, né? Que no caso ia entrar na aba ali de atualizar notícias e essas informações iam ser divulgadas para o usuário principal. Outro aspecto também é que as informações poderiam ser atualizadas por meio do Google Notícias, né? Então a gente poderia fazer uma filtragem de informações quanto a isso e seria implementado dentro do nosso software. E por fim, a gente construiu um diagrama de contexto para situar o nosso projeto. Então, basicamente, a gente tem no centro o nosso sistema, e para isso a gente ia também precisar fazer uma interação com um banco de informações do Google Maps, né? Também a gente teria o nosso banco de dados, e para a parte de divulgação de notícias e coisas relacionadas à saúde, a gente poderia estar consultando uma API do Google News, por exemplo. E para a parte de comunicação via chat, a gente também estaria utilizando algum outro tipo de sistema para estar implementando dentro do aplicativo. Bom, agora eu vou falar um pouco da definição dos requisitos, onde a gente tem os requisitos de usuário, que são eles: a interface de login, o botão Map, o botão For You, o botão Chat, o botão Perfil e o botão Fórum. Dentre os requisitos, temos também os requisitos de sistema. Entre eles, a interface de login, que permite ao usuário se logar ou criar o seu cadastro através do botão Sign Up. Com o botão Sign Up, para criar seu cadastro, o usuário precisa fornecer seus dados de e-mail, username, password e clicar para se registrar. Se preferir também, o usuário pode se logar através do seu Facebook ou do Google. Temos também a interface Maps. A interface Maps deve apresentar aos usuários as hortas disponíveis, onde ao clicar sobre elas, ele tem informações dela, como as fotos, os alimentos cultivados, avaliações e opiniões de outros usuários, para que o usuário saiba as informações apresentadas são atuais. Dentre as funções da interface Map, deve existir uma barra horizontal de rolagem, que permite ao usuário rolar ela para cima e conseguir fazer uma pesquisa das hortas disponíveis. Temos também o botão For You, que deve apresentar 3 guias em cima: News, Health e Garden, onde clicar na News o usuário receba notícias sobre as hortas, sobre cultivos e tudo mais. Ao clicar na Health, deve ser apresentado ao usuário pequenos cards dispostos horizontalmente, um sobre o outro, com informações sobre saúde e os benefícios dos alimentos. E ao clicar no botão Garden, deve ser selecionado pequenos cards, também dispostos horizontalmente, um sobre o outro, como cultivar os alimentos, cuidados com a terra, entre outras dicas. Também temos o botão Chat, que permite o usuário se conectar com outros usuários e enviar mensagens diretas para eles e também receber mensagens diretas deles. E as mensagens devem ficar salvas para que o usuário consiga voltar a ler depois. E dentro dessa interface chat deve ser apresentado o nome do usuário, uma classificação dele e uma foto optativa pelo usuário. Temos também a interface fórum, onde os usuários podem debater os assuntos, as hortas, maneiras de cultivo e tudo mais. Também temos a interface perfil, onde deve apresentar as informações principais do usuário, como sua foto, uma classificação sobre ele atribuída pelos outros usuários, onde ele pode colocar um link, uma bio para colocar a sua idade, a sua região do estado, a região qual muito importante devido a um feedback que nós recebemos, que uma pessoa de uma outra região a qual não consiga plantar determinada
fruta, verdura, legume, solicite a pessoa da outra região para que ela plante e te envie, onde os usuários debaterão isso na interface chat. Também deve ser apresentadas fotos sobre as últimas hortas cultivadas pelo usuário, tudo. E eu queria deixar aqui meu muito obrigado, meu e de todos do grupo, e esse é o nosso trabalho.